A paz do Senhor, irmãos. Trazer uma rápida mensagem a todos vocês, dizimistas fiéis, todo aquele que tem contribuído e colaborado para que a obra do Senhor não pare. Nesse momento tão difícil que temos vivido, com as portas das igrejas fechadas, quero dizer que você pode continuar contribuindo e colaborando para que a palavra de Deus chegue onde precisa chegar, através do depósito bancário nessas contas que vão aparecer aqui embaixo. Você pode trazer seu dízimo e oferta para a casa do Senhor. Não deixe de colaborar, irmãos. Isso é muito importante. Que o Senhor possa abençoar, o Senhor possa trazer bênçãos sobre as suas vidas e que em breve possamos estar juntos para adorar e louvar o nosso Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para adorar ao Senhor nessa manhã. Adore ao Senhor aí da sua casa, adore ao Senhor do seu trabalho, onde você estiver, adore ao Senhor. Por determinação da diretoria do ministério, hoje o culto na Vila Matilde foi suspenso para preservar aqueles que nós amamos. Então, assim que voltarmos os cultos presenciais, iremos avisar a todos os irmãos. Mas enquanto isso, adore ao Senhor conosco. Hoje teremos uma palavra do pastor Carlyle para te abençoar. Teremos louvores aqui conosco para tocar o coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe a cada um. Antes eu quero deixar uma palavra que fica lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 em diante, diz assim: Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, aguarde no Senhor, busque ao Senhor. As misericórdias dele são novas a cada manhã. As misericórdias dele são para sempre na nossa vida. Então, mesmo que as situações sejam ruins, mesmo que tudo pareça ruim, a misericórdia do Senhor conosco, ela se renova a cada manhã. Ela é infinita, ela é para sempre. Então, busque a misericórdia do Senhor em todo o tempo. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã com todo o nosso coração. Antes vamos orar para que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Santo Deus, eterno Pai, nós consagramos este momento a Ti, Senhor. Consagramos nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor venha nesta manhã renovar, Pai, nosso ser, renovar as nossas mentes, Senhor. Falar conosco através dos louvores, através da pregação, Pai. E que o Teu Espírito, Pai amado, esteja sobre nós, que os nossos ouvidos estejam atentos e abertos para Te ouvir, Pai. Consagramos esse momento ao Senhor, entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. Amém?
ressuscitou, vive é o Senhor de adoração, para sempre, para sempre. Cristo é a nossa vitória. Nele encontramos motivos para cantar. Se você hoje não tem um motivo para cantar, para agradecer, encontre em Cristo esse motivo para você adorar, para você cantar, para você louvar. Ele é a nossa vitória. Amém? Vamos continuar adorando, porque Ele é santo. A minha alma se deleita ao entrar em tua presença e prostrado beijar teus pés. O meu coração se dobra, descansando nos teus braços, quando sinto és o meu maior desejo, como a costa quer as águas, quero sempre te encontrar. Pois sem ti eu não sou nada, só dependo de tua graça, preciso de ti sempre mais. Diante do teu altar, eu venho entregar minha adoração. Nem sou digno de estar tão perto, tocando teu coração, Senhor. Diante
amado, amado meu, um grande e maior amor, todo meu ser é teu, oh meu amado, amado meu, o meu grande e maior amor. Diante do teu altar, eu venho entregar minha adoração. Nem sou digno de estar tão perto, tocando teu coração, Senhor. Diante do teu altar, eu venho me humilhar, Senhor. Perdoa-me, quero estar bem perto, tocando teu coração, Senhor. Teu coração, Senhor. Teu coração, Glórias a Deus, que nós possamos tocar o coração do Senhor nessa manhã, que nós possamos estar mais perto dele, tocando o coração do Senhor. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa adoração, uma adoração que toque o coração do Senhor. Deus te abençoe. Fique agora com uma palavra abençoada que vai tocar ainda mais o teu coração e te abençoar ainda mais. O Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. É um texto muito conhecido, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O capítulo 7, esse texto que nós acabamos de ler, é a resposta de Deus à oração de Salomão, que é feita no capítulo anterior, no capítulo 6, onde Salomão pede exatamente isso, e Deus responde praticamente com as mesmas palavras a resposta de Salomão. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos diante de um texto muito comum e muito atual também, que diz respeito à oração, o poder da oração, que muitas vezes nós nos esquecemos. No capítulo anterior, Salomão, como eu disse, ele relembra todas as promessas que Deus havia feito ao seu pai e que permitiu a ele que construísse o templo, que foi o desejo de seu pai, mas que Deus permitiu que ele construísse da maneira, e ele fez conforme a orientação de Deus.
Assim, como exemplo, nós também devemos tomar que tudo aquilo que nós formos fazer, principalmente naquilo que diz respeito às coisas de Deus, tem que ser com a orientação de Deus. E aqui, como eu disse, é a resposta de Deus à oração de Salomão. Olha que coisa linda, né? Deus fala para Salomão: eu ouvi a sua oração. Olha só que coisa magnífica, que coisa linda. Deus respondendo a Salomão que ele havia ouvido a oração. Aquela oração havia chegado até o trono da graça de Deus, que todo aquele culto, todos aqueles sacrifícios, todas aquelas ofertas que foram derramadas naqueles dias de festa, na dedicação do templo, onde a manifestação da glória de Deus encheu aquele lugar, alcançou o coração de Deus. E Deus aqui fala com Salomão. E aqui ele começa, nós vamos focar no verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui Deus, esse se, e se o meu povo implica numa condição. Tudo aquilo, Deus está colocando uma condição aqui. E se o meu povo... E essa condição é direcionada a um povo, a mim e a você. Essa responsabilidade que Deus apresenta aqui, no que diz respeito à oração, como ela deve ser feita, é condicional e ela se dirige a um povo específico, que é eu e você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar... O que quer dizer isso? O se humilhar é reconhecer que nós dependemos de Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que o Senhor é o Senhor da história, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo aquilo que está à nossa volta, muitas vezes foge do controle, do nosso controle, do controle das nossas autoridades, dos nossos governantes, mas não fugiu do controle de Deus. Ele continua no seu trono, soberano, regendo todas as coisas. E aqui, a palavra de Deus nos ensina, até no verso anterior, no verso 13, que até as forças da natureza, catástrofes naturais, mediante a oração, podem ser mudadas. Que no verso 13 diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, Deus está falando assim, olha, que se nós orarmos para chover, se for uma oração sincera, uma oração, porque segundo a vontade de Deus, que nós temos que orar em conformidade com a vontade de Deus, Deus vai fazer. Então, a oração, ela muda até as condições naturais, que muitas vezes os nossos cientistas, olha, é por causa do desmatamento, é por causa disso, é por causa do efeito estufa, por causa daquilo, o que está acontecendo. Mas a grande verdade é que nós temos um grande poder na nossa mão e usamos muito pouco, que é a oração. A oração de um povo específico, a oração do povo que conhece a Deus, porque a palavra de Deus diz que o povo que conhece ao seu Deus fará proezas. Então, cabe a nós, cabe à igreja assumir o seu papel de protagonista nessa história, e assim apresentar Deus de uma maneira em que as pessoas vejam. Então aqui está falando o seguinte, que se Deus ordenar uma praga, e nós estamos vivendo hoje uma situação de pandemia, onde existem muitas controvérsias, por causa, uns aceitam a vacina, outros não aceitam, e ficam essa luta, e a igreja acaba entrando nessa luta, acaba entrando nessa politização, nessa polarização também. Eu sou a favor, eu sou contra, quando na verdade o nosso
nós somos chamados primeiramente para orar. A igreja, o papel da igreja nesse cenário, nesse contexto é orar. Deus nos chama para orar, para buscar a sua face. Eu não estou falando que com isso você não tenha que ter as suas preferências, que você tenha a sua maneira de enxergar o mundo, né? Assim, que você não tenha que ser uma pessoa consciente das questões que envolvem a nossa sociedade. Não é isso que eu estou falando. Mas, primeiramente, nós somos chamados para orar, para buscar a face de Deus em favor de um povo que não conhece a Deus. Por isso que essa resposta à oração de Salomão é direcionada a um povo. Não é para qualquer pessoa, ainda que pode ser para qualquer um, desde que aceite a Deus, que aceite a sua palavra, que reconheça-o como soberano. Então aqui a oração muda as forças da natureza, muda essa situação de pandemia que nós estamos atravessando também. Sabe, a oração muda planos e propósitos dos homens. Sabe, eu não sei nem se essa palavra seria correta, mas a única coisa que move o coração de Deus é as nossas orações. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus humildes, arrependidos, com o coração contrito. Isso nos leva àquela história do rei Ezequias, onde havia um decreto, havia uma palavra onde ele iria morrer. Mas ele virou para o lado e orou a Deus, se arrependeu, e Deus mudou aquela situação. E Deus pode mudar a situação da sua vida, a situação do nosso país, se nós, como igreja, nos voltarmos para o lado, virarmos a nossa cabeça para um lado e orarmos a Deus e buscarmos a sua face. Ele certamente, dos altos céus, ouvirá a nossa oração, o nosso clamor. Então, nós temos que assumir esse papel. Nós temos que tomar isso para nós como uma responsabilidade maior para a nossa vida. Eu confesso que nós oramos pouco, e eu me incluo nisso. E nós temos que orar mais. Nós temos que... a oração, como eu disse, muda planos e propósitos. É através da oração. Não é através da política, não é através de um governante, naquela pessoa que você quer tanto eleger, que você está brigando, que você está lutando. Como eu disse, ainda que você, como cidadão, como você pode fazer isso, mas como cidadão dos céus, a resposta vem de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Então, meu amado irmão, como tem uma frase até de Rick Warren, que diz assim: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar até mesmo as nossas palavras, mas elas não têm defesa nenhuma contra as nossas orações. Então, quando a gente não sabe ou sabe o que fazer, nós temos que orar, nós temos que continuar orando, nós temos que buscar a Deus. Então, se é falado muito de oração, mas talvez temos orado muito pouco, né? Nós vemos isso, né, nas nossas reuniões, quando é uma reunião somente de oração, de rasgar o coração, a adesão é muito pequena. Então é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Essa é a arma mais poderosa que a igreja tem. É a arma que nós conseguimos acessar o reino dos céus, acessar o reino espiritual, para que o reino espiritual intervenha nesse reino que nós vivemos, nesse reino material. E sempre que Deus pretende fazer algo aqui na terra, grandes avivamentos, né? A história dos grandes avivamentos, a primeira coisa que Deus faz é levar o seu povo a orar. Então, se eu e você queremos mudança na nossa vida, nós queremos mudança na nossa sociedade, nós queremos mudança na nossa igreja, nós temos que orar. Esse é o caminho, não tem outro caminho.
Não é a força do nosso braço, não é a maneira que nós falamos, não são grandes pregadores que têm o resultado para a nossa vida, não é uma palavra necessariamente profética, esperando uma palavra profética, mas a nossa resposta vem de Deus. Por isso que nós temos que buscar a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de dobrar os nossos joelhos por causa disso, por uma causa, nos colocarmos de joelho. Então, é essa palavra que eu queria deixar com você, que é tempo de nós deixarmos muitas coisas de lado e atentarmos para essa grande responsabilidade que pesa sobre o povo de Deus, que é a oração. Deus pode mudar toda e qualquer situação e está esperando que eu e você, como igreja, nos coloquemos nessa brecha. Amém, meu irmão? E falando em oração, feche seus olhos. Pai Celestial, nós lemos a Tua Palavra e nós sabemos, ó Pai, que é a oração, Pai. A Tua igreja, ela tem várias maneiras de agir, mas é através da oração que nós acessamos o reino espiritual, que acessamos a Tua presença, Pai, e que fazemos, ó Pai, através da oração que o Senhor se move, Pai. Ó Deus, ó Pai, a Tua palavra fala que a nossa oração quebranta o Teu coração, Pai. Então, Pai, nós oramos pelo Brasil, pela essa situação que nós enfrentamos, ó Pai, um ano de eleição, um ano difícil, que muitas decisões vão ser tomadas ainda, e o Teu povo, ó Deus, para tomar as decisões corretas, ó Deus, e também, Pai, essa pandemia que tem assolado, Pai, tem batido a nossa porta. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos orando para que essa peste, Pai, tenha um fim, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida, a vida dos nossos queridos, dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, diante do Senhor, para que o Senhor cuide, para que o Senhor guarde, Pai, para que esses momentos de dificuldade, o Senhor nos faça crescer, Pai. Ó Deus, crescer, ó Deus, na graça, Pai, no conhecimento do Senhor a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, aceita a nossa oração, Pai, aceita o nosso louvor, que a nossa oração, assim como a oração de Salomão, possa chegar até o Teu trono e mover, ó Pai, ó Deus, ó Pai, mover as situações aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Tudo isso para a glória do Teu nome, porque só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Muito obrigado. Amém.